Bem-vindo, explorador. Quando você pensa que está fora, nós os puxamos de volta, não é? Mas não se preocupe, estamos aqui para lhe fazer companhia enquanto você se aprofunda cada vez mais no pesadelo linear, que é as Backrooms. Ei, olha para isso, você está no nível 4. Que lugar bonito! Inspire os aromas de papel de cópia fresco e quente, e que cheira levemente a borracha queimada. Espalhe os dedos do pé no tapete cinza tosqueado, aprecie a glória da paleta cinza nas várias paredes andrógenas. Há uma boa razão pelas pessoas chamarem esse nível de um escritório abandonado. É engraçado de uma maneira sombria. Os níveis anteriores podem parecer cada vez mais assustadores ou perigosos, mas esse gera um calafrio único na espinha. Você se aventura em um silêncio assustador, mantendo distância dos pilares cheios de arame, que você pode ver que estão escondendo todos os tipos de monstros esquisitos e agressivos. Há um nó estranho na sua garganta à medida que você progride. Você pensa que já esteve aqui antes. Bom, não exatamente aqui, mas num escritório muito parecido na sua realidade natal. Nunca em qualquer posição atual que você se orgulhasse, você era um estagiário. Você vivia desesperadamente tentando lembrar o nome dos seus superiores, tomando minutos registrando obedientemente as notas enquanto as palavras dos superiores rodavam a 1000 por hora. No auge de seu poder, você é apenas mais um droide. Um entre vários números inseridos, dados anônimos em sistemas vastos e incompreensíveis por razões que estavam além da sua compreensão e além da sua remuneração. Você nunca fez nada de valor. Um salário patético que você recebia no final do mês só serviu para reafirmar isso. Aqui no nível 4 você se sente andando pela carcaça do que a vida já deixou para trás. Um lembrete vazio do qual você fugiu e do vazio ao qual você se encontra agora. Você ainda nem encontrou nenhuma entidade hostil aqui, no entanto, sente seu pulso batendo. Com um tipo ainda mais profundo de pavor existencial, o silêncio das Backrooms enfatiza a intensidade de seus pensamentos. Há tantas coisas aqui que você mesmo pensa enquanto está fugindo. Por que será que decidiu vir aqui? Por conta das contas, dos impostos, das obrigações, os anos desperdiçados, a falta de propósito, arrependimentos. Casa ruim, emprego ruim, sem amigos, sem família. Não vivendo nem mesmo sobrevivendo, na verdade apenas existindo. Mas aqui no nível 4 você se vê olhando para as coisas com um grau maior de clareza. Claro, todas essas coisas são problemas, mas não eram um grande problema, eram. A coisa a qual você realmente estava fugindo era de você mesmo. E, infelizmente você também está aqui. Você tenta empurrar todos esses pensamentos sombrios para fora da cabeça. Vai te ajudar a pensar nessas coisas? Backrooms é tudo sobre sobrevivência. Se você se encontrar escorregando demais para sua própria interioridade, isso deixará um alvo muito fácil para qualquer criatura perigosa que esteja nesses labirintos de corredores. Você tem que estar totalmente presente e constantemente consciente ao seu redor. Algo estranhamente atraente está acontecendo no ambiente do nível 4. Apesar da sua bagagem existencial muito pessoal, esse lugar é estranhamente mais convidativo do que os outros lugares que você passou. Não tem um zumbido sem fim ou paredes mortas ao toque, nem tapetes úmidos nauseantes, nem um cheiro tóxico pairando no ar. Parece um instantâneo ano de 1999 no precipício do milênio. E tudo mudando cada vez mais. Apesar de não ter nenhuma pessoa nesse prédio, bom, isso é esperado dos bastidores pelo menos, você ainda passa por corredores escuros e por portas marcadas em um idioma que você não entende nem reconhece. Você é inteligente o suficiente para saber o que fazer agora, explorador. Você precisa buscar suprimentos, outros exploradores amigáveis presos por aqui e achar uma saída para o próximo nível. Você continua andando por horas, ocasionalmente parando para sentar em uma cadeira giratória de escritório, apenas para sua própria diversão. A falta de entidades nesse nível parece ser evidente, não é? Especialmente depois do ataque de criaturas cruéis que foram nos últimos níveis. Não que você queira receber uma visita dessas criaturas, mas há alguma coisa nesse nível que parece muito peculiar. Esse é o primeiro nível das Backrooms em que você vê janelas reais. Claro, algumas delas são completamente apagadas, como pode ser esperado, mas algumas parecem reais, como com uma luz azul
passando através delas. Isso significa que há uma saída, ou pelo menos algum tipo de externalidade para esse pesadelo claustrofóbico que é as backrooms. Tentativamente, sem ousar ter muita esperança, você se aproxima de uma das janelas. Alguma coisa deve estar exalando essa luz, não é? Mas do outro lado de fora você vê outra impossibilidade que parece típica dessa desconcertante dimensão alternativa. Uma espiral composta de milhares de outras janelas paralelas construídas em um intervalo interminável de paredes. Lá embaixo você se estende em uma espécie de infinito escuro e incognoscível. Parte do que você se pergunta: o que acontecerá se você cair dessa janela? Ciente de que isso pode durar bilhões e bilhões de quilômetros de queda sem nunca ver um fundo. Você deve estar condenado a morrer de fome no ar em uma eterna queda. Então talvez um salto experimental não seja a melhor ideia, você pensa. Mas isso abre algumas linhas fascinantes de investigação. Você sabe que essa é a vista de uma janela, mas será que as outras também são assim? Você já entrou em níveis através de muitos meios antes, por recortes na parede, em portas e elevadores. Quem sabe num próximo nível não seria subindo uma janela, escrito Laboratório nível 5. Bom, você começa a verificar as janelas. Novamente, muitas delas estão bem apagadas. Você pensou em tentar raspar a tinta no início, então percebeu que nos backrooms, se o próprio mundo não quer que você olhe para algo, é melhor obedecer e atender às suas ordens. Você não vai acabar como um dos milhares que viram algo que não deveriam e ficaram completamente insanos. Você continua olhando até ver algo que chama a sua atenção, bem à distância. Alguém está atrás de uma dessas janelas? Parece uma mera silhueta, mas pela forma parece que é um ser humano. Não uma das monstruosidades que vagapam pelos outros níveis da backroom. Se fosse possível chegar ao outro lado de alguma forma, por alguma dessas janelas, então sua teoria de escapar ao nível 4 por uma das janelas realmente poderia ser verdade, mas só tem uma maneira de descobrir e não há muito tempo a perder. Você corre para a janela acenando e esperando que a pessoa do outro lado veja e abra a janela. E por sorte a pessoa faz isso. A janela começa a se abrir e você vê a pessoa do outro lado estendendo a mão para pegar sua mão e te ajudar a passar pelo parapeito. Você não poderia estar mais feliz em deixar esse nível horrível com todas as memórias dolorosas que estavam dentro de você. Quando você ouve alguém gritar "não!", você está parado em suas trilhas quando os apertos de ferro de várias mãos se grudam em seu corpo. Você pensa em pânico e começa a se debater, preocupando que alguma entidade do outro lado está te puxando, mas na realidade aconteceu exatamente o oposto. Você dá uma olhada na mão que está se estendendo pela janela e vê que é uma mão escura e sólida, como uma sombra viva, e seus dedos em garra estão se estendendo em sua direção, agarrando, grudando em você. Eles os agarram e puxam para longe. Mas existe alguma coisa atrás de você. Parece que existem seres humanos te puxando, te ajudando a ficar no nível 4 e não ser puxado por aquela sombra e seus truques. Quando eles o puxam para longe da janela, você vê que a mão recua para trás, nos vidros. E atrás de você, os seres humanos finalmente te soltam. Você tem certeza de que isso vai ser dolorido amanhã, se você viver para ver o amanhã. Bom, você agradece bem os seus salvadores antes de perguntar quem será que são eles. Eles são um grupo de reconhecimento chamado Base Omega, a maior facção humana de todos os backrooms. Com eles você está em boas mãos, bom, pelo menos isso. Depois de superar o seu choque de mais uma experiência quase morte, eles o ajudam a levantar e te levam até a Base Omega, fortemente fortificada apesar de ser feita de peças descartadas de cubículos de escritório e cercado por uma força considerável de soldados do grupo explorador, empunhando desde facões até rifles de assalto. Seus salvadores lhe dizem que essa é a segunda maior base que o grupo opera em todos os backrooms, porque há relativamente poucas entidades no nível 4. Um grande número de seres humanos acaba se reunindo ali. É um alívio para você saber que mesmo em um ambiente tão aterrorizante e totalmente inóspito como os backrooms, a raça humana, ou pelo menos parte delas, consegue encontrar maneiras de se sobreviver. Você recebe comida, água e amêndoas. Enquanto você se senta com um grupo de colegas exploradores comendo e bebendo e trocando conversas, você decide fazer uma pergunta. Por que aqui só temos água de amêndoas? Em vez de cair em uma imitação ruim de Seinfeld, com um colega explorador te dizendo que a água de amêndoa é mais do que apenas um refresco, é um salva-vidas.
Isso não apenas lhe impedirá que você morra de desidratação e desnutrição, mas também aumenta a imunidade contra um patógeno agressivo que o transforma em um miserável ser. Em alguns casos, o conteúdo químico da água de amêndoa parece até repelir certas entidades da Backroom, o que significa que pode salvar sua vida em uma situação tensa. Ao receber essa palestra fascinante, você faz uma nota mental para pegar algumas garrafas extras antes de sair. Espere, você quer sair? Pergunta outros dos exploradores. O nível 4 é um dos mais seguros, especialmente aqui na base Omega. Fique muito tempo por aqui. Por que você iria querer sair nesses níveis mais perigosos? Você suspira e diz que pode ser difícil de explicar. Você só tem algumas lembranças muito ruins daqui. Ninguém te questiona, enquanto alguns chegam aos Backrooms por acidente. Vários outros chegam por razões específicas, das quais as pessoas não costumam questionar umas às outras. Ao terminar sua refeição, você pede para um guia local para te ajudar a seguir em frente. Um pequeno grupo com lanternas e armas leva você até um corredor longo e escuro, não muito longe da base, terminando em uma placa verde brilhante que parece sugerir uma saída, mesmo que você não consiga entender as letras. Você engole e anda para frente se perguntando se isso está certo. Talvez você devesse ouvir os outros exploradores e ficar mais tempo aqui. Mas aconteça o que acontecer, certamente o passado é algo com que você pode finalmente conviver. Você veio para as Backrooms para fugir de tudo isso e não iria passar o resto da sua vida em um escritório. Você respira fundo e entra pela porta. Bem-vindo, explorador, ao nível 5. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Mete o dedinho no like, se inscreva no canal, comente. Os likes são muito importantes para aumentar a divulgação do vídeo, que tem sido meio pequena. Até a próxima e falou! Mete o dedinho no sininho também.